Boa noite, pessoal do Face. Estamos aqui para mais uma live hoje. Vou aqui conectar com o pessoal do Insta agora. Já vamos começar, né? Ups, vamos começar virados para cá. Aê! Estamos aqui. Boa noite, pessoal do Insta. Boa noite, pessoal do Face. Estamos aqui para mais uma live hoje. E nós vamos fazer a live do tema escolhido, porque toda terça-feira a gente escolhe um tema. Na verdade, na segunda-feira eu coloco a enquete no feed para ser votada por vocês. E aí vocês votam e o tema mais votado é o tema que a gente conversa aqui. Oi, Thaís, seja bem-vinda. Então, o tema de hoje é encoraje o seu filho e elimine maus comportamentos. Esse foi o tema mais votado na nossa enquete e nós estamos aqui para falar disso. Para falar sobre encorajamento, uma das ferramentas mais importantes da disciplina positiva. Na verdade, eu acredito, né, e até a Janine Nelson fala: oi, pessoas, oi, Fran, oi, Fer. Sejam bem-vindos, estamos aqui para a nossa live de hoje, do tema mais votado. Oi, Roberta! Seja bem-vinda, que bom ter vocês aqui hoje comigo. Oi, linda! Oi, linda! Você também é linda. Oi, Nara! Estamos aqui para falar, né, do tema mais votado por vocês, foi encoraje o seu filho e elimine os maus comportamentos. Então, eu estava aqui até comentando que na disciplina positiva, a Jane Nelson fala que o encorajamento, a Jane Nelson e o Drakers, né, Rudolf Drakers, ele também diz que o encorajamento é a ferramenta mais importante para você eliminar os maus comportamentos da criança. Então, assim, todas as ferramentas da disciplina positiva, ela busca levar em consideração encorajar as crianças. Então, quando a gente usa perguntas curiosas, a gente busca encorajar a criança. Quando a gente usa foco nas soluções de problemas, a gente busca encorajar a criança. Quando a gente usa dar um tempo positivo, a gente busca encorajamento. Então, o encorajamento, a gente envolve tudo. Por quê? Porque quando a gente pensa assim, o Rudolf Dirkes tem uma frase que ele fala assim: uma criança mal comportada é uma criança desencorajada. Então, acredito assim que encorajar a criança ajuda a criança a melhorar, né, a ter comportamentos mais adequados e a melhorar, né, a sua forma de comportar. Ah, obrigada, Fernanda. Vamos juntas aqui compartilhando, né? Que é a troca que faz a gente crescer junto e aprender junto. Eu tô aqui com um pouco de mim, mas o que eu recebo de pouco de vocês também eu aprendo muito. Então, e aí quando a gente pensa em mau comportamento, o que é mau comportamento? Quem tem criança mal comportada em casa? Manda aí, uma mãozinha para mim. Decora aí. Frase do Rudolf Drakers. Uma criança mal comportada é uma criança desencorajada. E uma coisa assim que eu já vi demais no meu consultório e que eu busco muito é essa questão da amorosidade. Porque eu acredito nisso, né? Depois que eu comecei a estudar a teoria haitiana, de que tudo que a gente busca, né, é ser amado, ser aceito. E aí eu comecei a ver também outras teorias, incluindo na disciplina positiva, né, que é isso, que a criança também busca ser aceita. E nós, enquanto seres humanos, nossa vida inteira, a gente busca ser aceito, ser amado, né, se pertencer.
Então, quando eu olho assim, crianças com mau comportamento, para mim essas crianças, elas são as crianças que mais precisam ser amadas, né? Então, as crianças que se comportam mal, que têm maus comportamentos, são as crianças que mais precisam ser amadas. E eu tenho um caso de uma criança que tinha, né, maus comportamentos, comportamentos bem desafiadores, e acabou que o foco foi com a mãe, para a mãe ser mais gentil e amorosa, né? E em vez de ser autoritária e punitiva. E aí aqui nós fomos desenvolver isso, né? Fomos trabalhar a amorosidade, o afeto, o contato, o abraço, o ser gentil e firme ao mesmo tempo. E foi transformador para essa criança, porque é uma das histórias mais bonitas, eu já contei ela aqui, que eu já tive, e essa criança é outra criança hoje em dia. Ana, ela é quietinha, senta comportadinha, fica ali na recepção comportadinha? Não, porque ela é criança. Mas ela é uma criança que se comporta de forma muito mais adequada, que entende, mas ela é criança, e isso a gente tem que considerar, e isso é muito, muito bom. Então, uma criança que se sentiu amada, respeitada, né, aceita, e a partir disso ela decidiu agir melhor. Quanto tempo que eu trabalho neste ramo? Como psicóloga? Né? Então, eu sou formada há 14 anos e desde que eu me formei, eu me especializei em famílias, né? E eu sou especialista nessa área, eu trabalho com famílias, crianças e adolescentes desde então. E aí eu só vim aprimorando, né? A gente faz mais cursos, a gente se capacita mais nessa área e a gente estuda mais para estar cada dia, né, melhorando, entendendo o desenvolvimento humano, entendendo as transformações que nós passamos, né? Olha quantas coisas já mudaram de lá para cá. Hoje a gente faz live, a gente conversa aqui, a gente troca. Então a gente também tem que sempre estar olhando para tudo isso, porque tudo vai mudar. E não tem como a gente não perceber as mudanças e ignorar as mudanças. Por isso que eu sempre digo assim, há 5 anos atrás, eu ensinava o Cantinho do Pensamento. Hoje eu já não ensino o Cantinho do Pensamento, eu já tenho um outro olhar para isso. Por quê? Porque a gente vai olhando o que vai acontecendo, a gente vai trabalhando isso no consultório. Aqui, como o consultório é como se fosse um laboratório de pesquisa. E você vai testando o que você estuda e vai observando o que vai sendo realmente assim, favorecendo o desenvolvimento saudável da criança e o que não vai. Né? Então, as teorias que vão vindo, cheias de pesquisas e estudos, a gente vai aplicando. E eu confesso que cada vez que eu aplico mais essa questão assim da amorosidade, da aceitação, mais eu vejo que as crianças se transformam. Mais eu vejo assim que as crianças estão encorajadas a mudar, a melhorar. E a gente tem que Ah, Fernanda, eu sou de Goiânia. E você, de onde é? Tem alguém de Goiânia aqui, gente? Levanta a mão aí, aparece aí, por favor. Na verdade, eu sou de São Luís de Montes Belos, mas eu moro aqui em Goiânia, né, já há mais de 20 anos, e eu atuo aqui. Oi, Leonara, seja bem-vinda. Oi, todo mundo que está chegando agora. Então, e é assim que a gente trabalha. Uma coisa que a gente tem que pensar também é que o mau comportamento. Oi, Aratane! Que o mau comportamento de uma criança não está relacionado só à criança, né? A gente tem que começar a olhar para nós mesmos. O mau comportamento também está relacionado a nós, né? Muitos pais chegam aqui e falam: nossa, eu não dou conta, a criança faz isso, a criança pegou o celular da professora e tacou não sei aonde, bate no irmão, faz aquilo, faz aquilo. Tá, a criança está se comportando mal. Mas ela é responsabilidade só dela? Não. Porque o mau comportamento é o quê? É a falta de conhecimento ou de habilidades adequadas para aquela situação. Então, a criança, ela não tem conhecimento nem as habilidades adequadas e ela usa aquilo que ela acredita
que é. Então, assim, no fundo, o que ela está pedindo com o mau comportamento é me ame, me aceite, né? Me valorize, porque é a única forma que ela sabe. Então, a nossa responsabilidade é, em vez da gente punir, brigar, bater, que só piora o mau comportamento, né? A gente olhar para isso e ver assim, quanto que eu contribuo, porque quando eu ajo dessa forma, eu contribuo para esse mau comportamento, esse comportamento inadequado continuar. E quando eu olho para mim e para minha responsabilidade e busco aprender, né, ao invés de olhar para a criança e ver assim, nossa, que criança custosa, que criança difícil, que criança que se comporta mal, porque muitas vezes eu vejo muitas pessoas falando isso, né? Olhando para a criança e falando dessa forma. E eu já olho diferente, eu já olho para aquela criança e fico pensando assim, nossa, quanto que essa criança quer ser amada? Quanto que essa criança quer ser importante nessa família? Que olha que ela está precisando fazer para conseguir isso, para conseguir ser vista, né? Para conseguir ser amada. E ao invés da gente buscar esses julgamentos, mesmo com pessoas de fora, com outras crianças de outras pessoas, e mesmo como pais, a gente começar a olhar para a criança e falar assim, você está agindo desse jeito, você está querendo me dizer alguma coisa. Esse mau comportamento não é por nada. E ao invés de eu reagir, de eu ter uma reação, por mais irritada e com raiva que eu esteja da situação, naquele momento, eu não vou bater, não vou punir, não vou descontar minha raiva, minha fúria ou minha decepção na criança. Eu vou dar um tempo, né? Eu vou tirar um momento para eu me acalmar. E para até mesmo a criança se acalmar. Para que depois a gente volte para conseguir encorajar essa criança. Isso é uma ferramenta de encorajamento também, né? Tirar um momento para você. Porque se é minha responsabilidade enquanto adulto também, nessa relação, eu contribuo ou não para o mau comportamento, é minha responsabilidade de aprender habilidades para poder conseguir encorajar o meu filho e preparar o meu filho, né? Ajudá-lo a desenvolver habilidades mais adequadas, mais coerentes para lidar com a situação. Para ele não precisar ficar gritando de uma forma tão inadequada que ele quer ser amado, que ele quer ser aceito. E aí a criança ela não tem a noção que quanto mais ela se comporta mal, mais fica distante o que ela busca, né? Ela ainda não consegue ter esse olhar, ter essa consciência. E a gente, Hannah, mas a criança então nunca vai ter consciência do que faz. Nós podemos começar a trazer a consciência da criança, muitas vezes quando ela se comporta de determinadas formas, né? Não apontando, mas perguntando para ela. O que aconteceu aqui agora? Eu me sinto chateado agora com esse comportamento e eu preciso me acalmar um pouco. Depois nós voltamos para a gente resolver o problema. Vamos supor, quebrou alguma coisa, foi chamado na escola, né? Então, quando a gente faz isso, a gente vai ensinando para a criança que não, opa, isso daí eu estou percebendo, e você começa a perceber, ensinar a criança a perceber aquele comportamento dela. E que aquele comportamento dela não traz o resultado que ela precisa, tá bom? Então, sejam bem-vindos quem está chegando agora. Ai, Thaís, adoro. Acabei de testar o encorajamento. Ai, ai. É muito legal, gente. Adoro vocês. Testem mesmo, usem as ferramentas, gente. Não desiste da primeira vez que não deu certo, não. Né? Então, encorajar. Quando a gente pensa em encorajamento também, a gente deve pensar, assim, tentar buscar na nossa infância. Quantas vezes você, quando você era criança, você foi encorajado? Ou você foi desencorajado? Ou você foi criticado? Ou você foi apontado sempre os seus erros? Sabe? Quantas vezes isso aconteceu com você?
Então, olha aí para você ver, busque aí na sua memória, na sua história. E o que isso te trouxe? Isso te ajudou a desenvolver habilidades de vida? Isso te ajudou a agir melhor? Isso te ajudou a desenvolver alto valor, autoconfiança? Sabe, se aquela pessoa assim, nossa, eu acredito, mesmo quando não deu certo, eu tentei algo, não deu certo, não, mas eu acredito que eu consigo, eu vou lá tentar de novo. Eu insisto, eu persisto, sabe? Ou desenvolveu em você só o sentimento de inferioridade, de rejeição, né, de não ser capaz, de não ser suficiente. Esses dias eu escutei uma paciente falando para mim, uma adolescente falando, eu sinto que eu nunca sou suficiente. Eu não sou suficiente para os meus pais, eu não sou suficiente para os meus amigos, eu não sou suficiente. Então parece que a vida não tem sentido. Nossa, aquilo bateu assim em mim, foi uma pontada assim no coração, doeu demais. De pensar que uma adolescente, né, de 13 anos tinha essa ideia de ser um ser insuficiente. É como se tudo que eu tento, não é visto. É visto, sim, todos só os meus erros, né? Não vejo os acertos. Então, encorajamento inclui também, além de dar um tempo, né? Um tempo para você se acalmar, tirar um momento para você e para a criança, quando a criança também estiver irritada, para depois vocês voltarem a resolver aquela questão, é também você focar nos acertos, né? Não só nos erros. Porque a gente fica tão voltado assim para corrigir, para ensinar o que é certo, que a gente não olha para a criança e para o adolescente e começa a ver os acertos, os pontos positivos, o que é que ela faz que é bom, que, gente, até no mau comportamento, vocês podem acreditar, a gente consegue ver algo positivo na criança. Ah, Grata Alves! Ai, ai. Então, igual assim, um menino, uma criança que eu atendo, um menino, ele, ele juntou com alguns colegas e ele foi e arrombou o armário da professora, onde ela tinha guardado a bola, porque ele tinha levado a bola e usado de forma indevida, no dia que não podia. Então, ela guardou a bola. E ele convenceu os colegas a irem lá e arrombar, né, esse armário. E aí, quando a escola, eu tenho contato com a escola e os pais e tudo, quando os pais da escola entraram em contato comigo, quando eu ouvi a história, eu já pensei, gente, como que esse menino é líder? Olha o que ele conseguiu. Ele conseguiu que os outros colegas, todos, né, engajassem na ideia dele, engajassem na ideia de ir lá, porque não foi ele que abriu o armário, foi o outro colega ainda. Então, pensa assim, olha o ponto positivo. Ele tem uma capacidade de liderança, ele tem uma capacidade de convencimento. E o que, que a gente precisa ajudar essa criança a perceber? Opa, peraí, então a gente, em vez de eu ir lá punir essa criança, eu vou encorajar esse menino a reparar, né, o que ele fez com a professora invadindo o armário dela. Como que poderia ser isso? De que sejam soluções respeitosas e gentis, e não que sejam soluções punitivas. E ajudá-lo a perceber que ele pode usar essa liderança dentro da sala de aula para ajudar os colegas a agirem melhor. Então, esse foi o projetinho que a gente fez em prol dessa criança. Ao invés de a gente punir, castigar, fazer um monte de coisa, os pais fazer um monte de coisa, não. A professora ia engajar ele para ele ajudar os outros colegas, né, em determinadas situações dentro da sala de aula. Ele ia ser o líder dentro da sala de aula, porque esse era o ponto positivo dele. Então, quando a gente pensa em encorajar, a gente pensa, tire um momento para se acalmar, a gente pensa,
foque nos acertos, não fique focando nos erros. A gente pensa, redirecione o comportamento da criança. Porque em vez de você ficar lá focando no problema, no problema, no problema, você quebrou, invadiu o armário, você tá errado, não sei o que, não sei o que, redirecione. Então, eu percebo que você consegue convencer os seus colegas. E os seus colegas precisam de ajuda para fazer tal coisa. Ou a gente tem um projeto, igual eles fizeram um projeto lá que eu sugeri para eles falarem sobre respeito em grupo. Então, ele ia ser o que ia abrir, ia falar sobre respeito e tudo, ia, né, levar os colegas a pensarem sobre isso e junto eles iam conversar. Então, a gente redireciona o comportamento da criança para ela agir melhor, para um comportamento melhor, usando aquela habilidade que ela tem de melhor também, né? Então, quando a gente busca encorajar, a gente vai buscando cada coisa dessa, né? A gente busca o momento certo, a gente busca redirecionar o comportamento. Foi tão engraçado que nesse feriado que eu viajei para Pirinópolis, aqui no estado de Goiás mesmo. Aí fui com um casal de primos meus e eles têm 2 filhos, um de 7 e de 1 ano e pouco. Aí de 1 ano e pouco ele queria o tempo todo apertar o botãozinho do fogão e fazer, né, aquele botão elétrico. Aí o pai falava, não pode, não mexe, não faz aí umas 30 vezes. Aí eu lá sentada no sofá só olhando. Porque eu não me meto muito, não. Do quanto. Aí eu fiquei olhando, ele por fim eu disse pra ele assim, e atrás do fogão tinha um monte de azulejo, cheio de desenhos e tal. Aí eu disse pra ele assim, olha, chama ele e mostra pra ele o azulejo. Ao invés de você falar, não faz nada disso, para com isso, tá errado, chega, tirar a mão dele e toda hora ele voltava, redireciona ele para outra coisa. E para alguma coisa que seja cooperativa ou para alguma distração, e aí a gente redirecionou ele. E aí ele falava assim, olha aqui, aí a gente ia contar as pétalas das folhas das flores que tinha no azulejo. Aí ele ficava lá, passando o dedinho, aí ele apontava pro outro, até que ele esqueceu completamente dessa questão de apertar o botão do fogão. Então, encorajar a criança é nesse sentido também. É no sentido de você não ficar lá falando, para com isso, deixa de fazer isso, larga de ser custoso, você não faz, né? Você não faz nada direito, você faz tudo errado. Não, redireciona para outra coisa. Encorajar o processo, não a perfeição, porque às vezes a gente quer assim, tá, igual algumas crianças chegam aqui e falam para mim, Tiana, eu tirei 9, eu tô triste na prova. Eu falo, tá, por que você tirou 9? E eu tô dando empolgação, né? Não, mas eu devia tirar 10. Gente, é muito pesado exigir, ou às vezes a criança internalizar a ideia de que ela precisa ser perfeita para ser amada, para ser aceita. Então, muitas vezes os pais não falam, você tem que tirar 10, mas eles deixam entender isso. E aí a criança internaliza essa ideia de que, eu preciso ser perfeito. E não, nós nunca seremos perfeitos, nem eu, nem você, nem nossos filhos, nem ninguém. Ainda bem. Porque aí a gente não vai sofrer tanto buscando isso, buscando perfeição. Vamos valorizar o processo. Todos os ganhos que vier precisam ser reconhecidos e validados. Como é bom pra gente quando a gente faz algo, né, e que o outro valida a gente. Às vezes não valida tudo o que a gente fez, mas vai lá e valida, olha, isso que você fez, ficou muito bom, parabéns, você engajou, parará, parará, né? E aí, isso, você já olhou melhor? Como poderia ser feito se fosse assim, assim, sabe? Então, com a criança também a gente pode perguntar. A gente foca, vai lá, encoraja o processo e depois a gente pode dizer para ela, isso, como você pensou em fazer? E se você tivesse feito desse outro jeito, né? Outra coisa, acho que eu falei, eu não falei,
que é de encorajamento, é que em vez de você dar punição, você ajuda a criança a reparar os erros dela, né? Igual com essa professora. Ao invés de você punir a criança e tudo, se perguntar o que que aconteceu. O que que você acha que a professora sentiu quando você invadiu o armário dela? Se fosse alguém que tivesse feito isso com você, como você se sentiria, né? E o que que você acha, o que que você poderia fazer para reparar isso? Ou o que você poderia fazer para ajudar a sua professora a se sentir melhor depois disso que aconteceu? Gente, isso é algo que a gente propõe para a criança de forma respeitosa e amorosa, né? E gentil. Porque não é uma forma de acusação, gritando, obrigando. Não, realmente a gente quer pensar. E muitas vezes a criança traz na resposta dela, porque ela sabe que a gente quer ouvir. Somos tão treinados a ser punitivos que ela sabe que a gente quer ouvir, que eles precisam ser punidos. Ela traz na história dela, sei lá, escrevendo não sei quantas vezes, eu amo a minha professora. Ou eu nunca vou arrombar o armário da minha professora. Não, isso é uma punição. E você diz para ela, não, nós precisamos encontrar soluções que sejam respeitosas, né? E escrever várias vezes, como você se sentiria se você tivesse que escrever várias vezes? E aí ele pode dizer, ia ficar chateado, minha mãe ia doer, parará. Então é algo que vai fazer, você vai lá, vai retratar, reparar com a pessoa, mas vai fazer você se sentir bem, vai ensinar você habilidades sociais, né? De reparação de erros. Então é isso que a gente busca e a gente quer para a criança, que ela aprenda essas habilidades com a gente. Então, por isso que a gente vai encorajar essa criança nesse processo todo. E para a gente fazer isso, a gente precisa aprender, a gente precisa treinar. Porque quando eu disse, nós somos tão treinados a punir, tão treinados a ver o erro, que a gente não percebe que faz isso. Então, a gente tem que começar a perceber. A gente tem que começar a notar o que a gente faz e aprender, né, como encorajar. Às vezes a gente pode se colocar no lugar da criança. Gente, mas se eu tivesse no lugar dessa criança, eu tivesse passado por isso, como que eu gostaria de resolver esse problema? Né? Que seja respeitoso. E tentar resolver as coisas sempre quando você está calmo, porque quando a gente está com raiva, a gente age da pior forma possível. A gente usa o cérebro reptiliano e não o cérebro racional, né? Que vai pensar, que vai resolver as questões, né? Depois, no final, eu vou responder as perguntas e vou interagir com vocês, só para eu não ir perdendo o raciocínio. Gente, para a gente encorajar a criança também, a gente precisa o quê? A gente precisa também dedicar tempo especial. Eu costumo dizer que presença é presente, né? Então, a presença dos pais é presente para os filhos. E quando você dedica um tempo especial, um momento para aqueles filhos, eles se sentem amados, eles se sentem importantes. Imagina se você nunca tem tempo para essa criança, nunca tem tempo para esse adolescente, e você está sempre trabalhando, ou sempre cansado, ou sempre ocupado. Como que ela se sente? Como você se sentiria se toda vez que alguém fosse te procurar, eu amo os corações, que alguém fosse te procurar, que você fosse procurar alguém, ou que você, né, estivesse buscando essa pessoa, ela estivesse ali no celular, você tá falando, ela não olha pra você. Ou então ela tá lá vidrada na televisão, ou então ela tá bocejando com o som de olho fechado. Pode ir falando, tá bom, fala comigo. Aham, tá. Sabe? Que você não tivesse nenhum. Essa pessoa não demonstrasse nenhum interesse por você. Quanto mal nós nos sentimos, o quanto desvalorizados a gente sente. E se a gente sentisse a criança também. Então,
Encorajar a criança é também dedicar um tempo especial para essa criança, para estar com ela. Ai, o dia da família, sabe? O dia da família é o dia que a gente faz comida junto, ou faz sanduíche, todo mundo pode ajudar e cooperar, né? Encorajar a criança é você permitir que ela faça as coisas, é você confiar na capacidade dela, confiar que ela consegue, sem super proteger demais, né? Ser super protetores ou muito permissivo, a gente tem que buscar o equilíbrio. Então, encorajar é confiar na capacidade do seu filho. Se ele está dizendo, olha, eu consigo colocar o prato na mesa, permita. Muitas vezes, até para ele ver que ele ainda não consegue. Quebrar um prato não tem problema,